sintomas persistem, eles persistem, em geral, numa intensidade menor do que era na infância. Agora, por outro lado, um adulto é mais exigido do que uma criança, proporcionalmente, em termos das demandas sociais e profissionais. Então, às vezes, apesar do déficit ser menor do que era na infância, os resultados, as consequências são proporcionalmente maiores, porque o nível de exigência de concentração que um adulto precisa ter para desempenhar a sua atividade profissional, sua atividade cotidiana, é muitas vezes maior do que uma criança. Então, mesmo com um déficit pequeno, às vezes, o adulto tem consequências importantes justamente porque a demanda é muito grande. Muito se pesquisa para identificar o que causa essa síndrome. Sabe-se que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é multifatorial. Na minha família, eu tenho um filho que tem 5 anos de idade e eu tinha esse problema quando era criança, só que a minha mãe não conseguiu diagnosticar. No caso do DDA, nós já sabemos que tem uma forte influência genética, ou seja, existe uma hereditariedade que passa de geração a geração. Mas não é um único gene. Aparentemente, são vários genes e cada um ajuda um pouquinho. Se eu herdei só 3 ou 4 genes, pode ser que eu nem seja o suficiente. Se eu já herdei 6 ou 7, aí já tem uma quantidade maior. Então, vai depender de quantos genes e quais foram os genes que você herdou. Além dessa parte genética, existe uma parte ambiental. E que parte ambiental é essa? Problemas na hora do parto, a gravidez com problemas durante a gestação, ter problemas, desnutrição. É importante sabermos diferenciar uma condição normal de um quadro do transtorno. Todo mundo é um pouco desatento, meio inquieto, perde as coisas, é um pouco impaciente, principalmente se tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, se está muito estressado. Só que um grupo pequeno de pessoas tem aquilo de forma exagerada, então ele pertence a outra dimensão. Então é um diagnóstico dimensional, é uma coisa diferente. Quando o indivíduo já está nessa categoria de ter DDA, ele necessariamente tem problemas no seu cotidiano, na sua vida, por conta daqueles sintomas. O processo de diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade depende muito de uma boa relação médico-paciente e família. Os pais costumam chegar muito ansiosos na expectativa de que vão fazer um exame, ou que o médico vai pedir um exame e aquilo vai ser diagnosticado assim, através daquele exame. Não existe nenhum exame. O diagnóstico de transtorno de atenção e hiperatividade é eminentemente clínico, pela história, pela evolução e pela observação do comportamento dele. Aqui em casa, nós detectamos a hiperatividade no meu filho mais velho, Alan, que hoje tem 12 anos. Foi detectado na época da alfabetização. E no caso de adultos, a observação criteriosa de alguns detalhes podem ser determinantes no diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É evidente que as pessoas, como carregam isso ao longo da vida, vão desenvolvendo estratégias para lidar com o seu déficit de atenção, né? Por exemplo, é típico que as pessoas que têm esses problemas de atenção tragam anotações, papeizinhos onde elas vão anotando o que precisam fazer, colocam a chave do carro todo dia exatamente no mesmo lugar para não ter perigo de esquecer onde colocou, desenvolvem às vezes até uns certos rituais para compensar essa distraibilidade delas. O diagnóstico no adulto requer sintomas desde criança. Esse transtorno não começa na idade adulta, é sempre consequência da doença que tem início na infância. Inquietude. Não chegam a ser hiperativas, porém são inquietas. Se mexem muito na cadeira, batem os dedos na mesa frequentemente. Tomam decisões por impulso, muitas vezes de forma precipitada e sem controle, podendo gerar muitos prejuízos a si próprio e a outras pessoas. No diagnóstico do adulto, é comum que os adultos, eles próprios, façam o seu diagnóstico.
após um documentário como esse, ou consultando livros, ou consultando a internet, é comum que um adulto diga assim, puxa, mas eu tenho esse problema daqui. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu achava que era o meu jeito, que era assim meio avoado, meio estabanado e tal. Descobri que isso é um problema, que tem um nome, né, e que tem um tratamento específico. É muito importante que se proceda também à investigação de comorbidades, ou seja, de co-ocorrência de 2 problemas de saúde mental ao mesmo tempo. Então, o que se vê clinicamente? Se vê que há uma comorbidade alta entre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno de conduta, ou seja, com problemas de comportamento, com transtorno de oposição desafiante, que são aquelas crianças que têm oposição, são teimosas, birrentas, desafiam a autoridade ou as regras. Então, 30% a 50% das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm comorbidade com transtorno de oposição desafiante ou transtorno de conduta. Existe uma comorbidade também com transtornos de ansiedade e com transtornos depressivos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também pode vir associado a problemas de aprendizagem, dificuldades para ler e escrever e a quadros que podem estar associados também a abuso de álcool e drogas. Não há regras que determinem como cada caso vai evoluir. Por isso, é muito importante a orientação médica. Vamos ver agora algumas das principais abordagens de tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A começar pelos medicamentos. Em relação à intervenção medicamentosa, talvez o transtorno de déficit, ou certamente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o problema de saúde mental em crianças e adolescentes, onde se tem a maior evidência científica da eficácia de medicamentos. Entre os medicamentos, o metilfenidato é a medicação mais estudada. Existem cerca de 150 estudos bem desenhados metodologicamente, mostrando a eficácia dessa substância no tratamento de crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Havia uma dúvida se os medicamentos que são realmente assim, muito eficazes para crianças e adolescentes, se eles também funcionariam para adultos. E a impressão que se tem é que eles são eficazes para adultos, sim. Então, o retorno hoje é diferente. Eu sento em uma mesa de negociação, que a minha característica maior profissional é a negociação, eu consigo ouvir, eu consigo ponderar, eu consigo analisar, eu consigo ficar quieto e fazer o meu parecer na hora adequada, onde eu consigo melhor ser, inclusive, respeitado, porque eu passei a respeitar melhor os meus pares. Eu passei a ouvi-los e a entendê-los melhor também. E a consequência disso é que o respeito passou a ser mútuo. Quando da existência de outras doenças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, depressão ou ansiedade, podem ser necessárias outras medicações associadas. Além dos psicoestimulantes, a gente pode usar medicamentos antidepressivos que também ajudam na concentração desses pacientes. Então, basicamente, as 2 opções principais que a gente tem de tratamento medicamentoso são os psicoestimulantes e os antidepressivos. A indicação do medicamento, bem como a definição de intervalos e da duração do tratamento, devem ser prescritas e acompanhadas pelo médico. O tratamento é feito à base de medicação, né, com o psiquiatra da criança, e durante bons anos, porque isso foi detectado com 7 anos e ele está com 12, ainda ele toma a medicação vai variando conforme o médico sente a necessidade, mas a medicação nunca foi interrompida. E há uma série de terapias e procedimentos que podem ajudar no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Psicoterapia, cognitiva ou comportamental, que pode contemplar a criança, o adulto, a família ou o casal. E intervenções sociais ou psicopedagógicas.